Há momentos na vida em que, sem aviso, pessoas começam a se afastar. Conversas que antes eram diárias se tornam raras. Amizades que pareciam eternas se dissolvem no tempo como areia escorrendo por entre os dedos. E então, vem aquele sentimento silencioso. Será que estou fazendo algo errado? Toda perda tem um propósito. Tem coisas que Deus tira, porque estão impedindo você de viver o novo dele. Às vezes você está pedindo por mais de Deus, por direção, por cura, por crescimento, e ele responde. Mas não da forma que você esperava. Ele responde limpando o terreno, retirando o excesso, silenciando vozes que antes eram influências constantes. E então, você chora achando que perdeu, mas na verdade, está apenas começando a receber. É difícil quando o coração sente que foi deixado para trás. A ausência de alguém que antes fazia parte do seu dia ecoa como uma falta de ar espiritual. E você se pergunta, será que Deus está me disciplinando através dessas perdas? Mas a verdade é outra. Jesus disse que todo ramo que dá fruto, ele poda, para que dê ainda mais fruto. A poda dói, mas ela é sinal de crescimento, não de rejeição. Não é castigo, é cuidado. Medite nessa verdade. Peça a Deus discernimento para reconhecer os frutos da sua estação. Como uma videira que precisa ser podada antes de florescer de novo, às vezes Deus corta o que parecia saudável, porque Ele vê além. À medida que você cresce espiritualmente, seu entorno começa a mudar. Pessoas com quem antes você ria, orava, sonhava, começam a parecer distantes. Não porque você deixou de amá-las, mas porque algo dentro de você está mudando. E com a mudança, vem a separação. Você não veste mais aquelas mesmas conversas, não cabe mais nas mesmas rodas, e isso assusta. Se eu mudar, vou perder quem sempre esteve comigo, você pensa. Mas as coisas velhas já passaram. Crescimento espiritual gera desconexões naturais, como roupas que um dia foram perfeitas e agora apertam. Não é rejeição, é maturidade. É um chamado para vestir sua nova identidade. A solidão pode ser confusa quando parece que Deus te afastou de tudo. Você olha em volta e só vê silêncio, mas esse silêncio é sagrado. Elias foi levado ao deserto, não para ser punido, mas para ser restaurado. Deus sustentou Elias com o pão dos céus enquanto o escondia. A separação vem antes da revelação. Moisés teve 40 anos no deserto antes de ouvir Deus na sarça ardente. Jesus foi levado ao deserto antes de iniciar seu ministério. A flecha precisa ser puxada para trás antes de ser lançada. Se Deus te isolou, é porque Ele está preparando você para um envio. Algumas relações sugam sua energia, mesmo quando parecem espirituais. Você sente que está sempre se doando, sempre tentando manter a fé dos outros acesa, mas volta para casa esgotado. Tenho que aguentar, você diz. É isso que Jesus faria. Mas será? Quem anda com sábios será sábio. Deus não chamou você para carregar baterias alheias com a sua. Ele te chama para estar em ambientes que alimentem, não que drenem. Peça discernimento. Relacionamentos não devem ser buracos emocionais onde sua fé escorre, mas fontes onde ambos crescem. De repente, tudo começa a sair do lugar. Pessoas, planos, confiança. Você sente que está em crise. Mas será que é crise ou transição? O Senhor deu, o Senhor tomou. E ainda assim, bendito seja o nome do Senhor. Às vezes, Deus está apenas limpando o solo. Ele está preparando o campo para plantar algo maior. E, para isso, Ele arranca o que não pode permanecer. Faz parte do processo. Confie. Mesmo quando parecer que você perdeu tudo, Deus está apenas abrindo espaço para o novo. Você pode até dizer que está bem, mas por dentro há um medo profundo da solidão. E esse medo te faz correr para relacionamentos frágeis. Te faz se esconder em compromissos, em redes sociais, em distrações. Mas Deus diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O silêncio não é abandono,
é presença. É no vazio que a voz de Deus ressoa mais forte. Aprenda a escutar o que só pode ser ouvido quando todo o resto se cala. A solitude não é punição, é convite. Se alguém saiu, você se pergunta: o que eu fiz? E talvez não seja sobre o que você fez. Talvez seja sobre o que você orou. Algumas perdas são respostas camufladas às orações que você fez por crescimento, alinhamento, intimidade com Deus. Diante das perdas, faça 3 perguntas. Isso me aproxima ou me afasta de Cristo? Essa relação me leva para mais perto da cruz? O que Deus está me dizendo com isso? Transições são como portas automáticas. Elas só se abrem quando você se move. Você enche sua agenda de ministério, visitas, cultos, reuniões. Mas, por dentro, o coração ainda sangra. Porque o ativismo pode ser uma anestesia emocional. Ele ocupa o lugar da dor, mas não a cura. O lugar secreto é onde somos vistos por Deus, não pelos outros. Um copo rachado pode ser cheio 1000 vezes, mas nunca reterá nada se não for restaurado. O mesmo vale para você. Antes de servir, permita-se ser curado. Você sente que precisa de alguém para não cair. Um amigo, um líder, alguém. E é claro, Deus usa pessoas, mas há um limite. Quando a sua fé depende de outra pessoa, ela não está firme em Cristo. Deus diz: minha graça te basta. A verdadeira fé aprende a andar mesmo quando está escuro. Aprende a confiar quando tudo parece incerto. É tempo de caminhar não com muletas emocionais, mas com os pés firmados na rocha. Ela orava por mais de Deus, por propósito, por respostas. E então, um a um, seus amigos mais próximos foram se afastando. No início doeu, chorou, sentiu-se rejeitada. Achou que fosse o fim. Mas foi o começo. Deus estava retirando o que a impedia de crescer. E no chão da solidão, nasceu um ministério. Hoje ela lidera vidas. É referência para outros. Porque no deserto, ela descobriu quem era em Cristo. Às vezes, é no esconderijo que nasce o chamado. As perdas são portas. Se Deus tirou, é porque não fazia mais parte do que Ele está construindo em você. As perdas não são fracassos. São preparações. Você pediu por mais. E Deus respondeu. Ele te ama tanto que não permitirá que você carregue vínculos que não suportam o peso da promessa. A maturidade espiritual nasce quando você entende que a poda é amor e o silêncio é cuidado. Como uma embarcação que solta âncoras para ir mais fundo, talvez o que está se rompendo agora é Deus dizendo: eu estou te levando para águas mais profundas.